vários exemplos e a juventude falando e dizendo o tempo todo. A Beata Chiara, ela quando deixou a mensagem final, né, logo ela disse: os jovens são o futuro. Eu não posso mais correr, mas quero passar a tocha para eles, como nas Olimpíadas. E ela faz essa passagem, né? Eu gosto muito da espiritualidade da Chiara, né? A Chiara Lute Baldano, porque essa menina jovem que brincava, corria, fazia, né? Ela gostava de jogar vôlei, e ela é péssima em matemática, então ela nunca vai ser sua intercessora, por favor. Vai ser sua, né? Ela era péssima em matemática. E um dia ela saindo com os jovens, com os amigos, para um barzinho, para brincar e tudo, e a mãe dela falava assim: minha filha, quando você sai com seus amigos, você fala de Jesus para eles? Ela falou: não. E a mãe fala assim: mas você perde essa oportunidade? E ela fala assim: não vale muito falar de Jesus, eu preciso dar Jesus para eles. Então é esse dar Jesus que vai muito mais do que falar, porque às vezes a gente fica falando de Jesus, parece que é uma coisa assim, muito fora, mas se você dá Jesus, né, no amor, na caridade, e o testemunho dela foi tão forte, que as pessoas que iam, né, visitá-la no hospital, não iam para consolá-la, mas iam para ser consoladas. Ela, com toda dor, todo sofrimento, ela teve um câncer ósseo, doía muito, né? Ela teve muito sofrimento, muita dor. E ela fala dos 15 minutos, quando ela soube da gravidade da doença. Nos 15 minutos ela disse que a mãe chegou, ela falou: mãe, para, eu quero ficar sozinha. E ficou nesses 15 minutos, né, nessa conversa com Deus. Eu nem imagino qual foi a conversa que ela teve com Deus. E aí, quando ela terminou, ela sorriu, olhou para a mãe e falou assim: se Deus quer, eu quero. Se Deus quer, eu quero. 18 anos, uma doença muito grave, morreu com um sorriso nos lábios. Porque se Deus quer, eu quero. Então, aprender a aceitar as dores e os sofrimentos. Ninguém é masoquista, ninguém quer sofrer, mas o sofrimento vem na nossa vida, né? E eu aprender a passar por essas dores e esses sofrimentos e entender. O Padre Jorge, quando ele vem aqui, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: sofrer com as mãos estendidas. Oferecer o sofrimento a Deus, oferecer o sofrimento, a dor, as lágrimas para Deus. Então ela ensina a gente a passar por isso. A ser Deus para o outro, a levar Jesus para o outro mais do que falar, e aceitar aquilo que Deus quer na vida da gente. E entender também que estar unido a Jesus não significa estar blindado ao sofrimento, de né? De jeito nenhum. Porque quando você vive dessa forma, você acaba se frustrando e se voltando contra Deus. Não é uma capa de chuva que você coloca e vai evitar todo tipo de maldade, exatamente, de dor e sofrimento. Que não vai passar por dificuldade, que não vai ter, né, os momentos de dúvida. O próprio Jesus sofreu, né? Temos a cruz. Quando a gente fala que é cristão, a gente lembra da ressurreição, mas antes da ressurreição tem a cruz. Exatamente. E é esse momento, né, que a gente tem que estar revendo e percebendo isso, né? Essa mensagem, a imitação do Cristo em todos os momentos, sim, em todos os instantes, né? E como fazer isso chegar, como fazer isso caminhar para sempre, né? A Melinha falou sobre o exemplo da Chiara, né, que era necessário a gente dar Jesus ao outro. E me veio aqui na minha mente aquela pergunta de mediar na universidade, né, o trabalho. E aí, acho que é importante falar isso, de dar Jesus ao outro, porque a universidade também, voltando naquela pergunta, João acho que vai concordar comigo, é um ambiente que as pessoas veem nós, cristãos, como pessoas amargas. Não sei se por alguma experiência com pessoas de outra religião, de outras ramificações cristãs, mas que olham para nós como aquela pessoa preconceituosa, aquela pessoa que vai olhar para ela com um olhar de indiferença. E aí o nosso papel é ser santo para aquela pessoa, ter atos de amor com aquela pessoa, porque aí ela vai olhar para nós: uai, quem é essa pessoa que me trata tão bem e que ainda assim é cristã? Porque vai mudar o entendimento dela sobre nós, vai entender que nós somos cristãos, temos Cristo e vamos levar Cristo para ela, vamos ser amor para ela, mesmo que ela não tenha uma vida que seja coerente com o Evangelho.
né? Eu acho que isso é muito importante para nós, enquanto jovens, dentro da universidade. Porque quem somos nós para julgar o outro? Exatamente. Sim. Né? Porque existe o pecado público e o pecado escondido. Às vezes o pecado do outro é público, né? É visível. Mas às vezes o meu escondido é muito pior do que o dele. Exatamente. Então é não julgar nunca, né? É acolher e amar como Jesus sempre, né, fez. Amar a todos. E esse é o grande desafio hoje. Nós estamos vivendo num tempo muito de polarização, né? Do bem contra o mal, como se tivéssemos algumas pessoas... Escolher times, né? Isso, né? A gente sempre... Não, eu posso torcer para um time e ser amigo do outro que torce para outro time. Sim. Eu posso acreditar em Jesus e ser amigo de um outro que é muçulmano. Entendeu? A gente não pode mais, num tempo que Deus nos dá, desse amar a todos, Ele vem falando dessa coisa que nós precisamos amar, né? É o amor que é o grande sinal do cristão. Então eu não posso mais me achar melhor do que ninguém. Isso é uma grande dificuldade, né? Como o Davi falou, né? Porque automaticamente a gente já entra, né, nesses espaços assim, já estigmatizado, né? Já é cristão, então é preconceituoso. É preconceituoso, é aquela pessoa que é super conservadora, retrógrada, né? Que falam, né? Então vai muito do quebrar, né? Essa visão que as pessoas têm sobre os cristãos, né, e mostrar que, como Santo Agostinho falou, né, a medida do amor é amar, né? Então, a partir do momento que a gente se mostra que a gente, como cristão, é muito pelo contrário do que essas pessoas falam, do que elas acham que é o cristianismo, né, a gente passa, né, a dar esse testemunho, né? Eu lembro muito tem uma frase, o venerável Fulton Sheen, né, bispo dos Estados Unidos, né, ele falava assim, ele tem uma frase, né, ele apresentava televisão, né, tinha um programa de televisão, sim. Ele, dos programas, ele falou uma frase que me marcou muito, né, que as pessoas, elas não falam mal não falam mal dos cristãos, elas falam mal do que elas acham que os cristãos são. Que infelizmente alguns são. Sim, exatamente. Né? A gente tem que ter essa dimensão. Quando a gente fala, né, de ser santo, do santificado, do testemunhar, para que existe a igreja? Né? A grande missão da igreja é justamente essa, fazer Jesus ser conhecido e amado. E como a gente faz Jesus ser conhecido e amado? A partir do nosso testemunho de amor, de amar como Ele amou. Então, né, a gente falou no início que eu estive no Congresso Missionário das Américas, e foi o grande pedido, evangelizar, anunciar Jesus pela presença, pela estar com, não falar de Jesus, mas ser Jesus para com o outro, ser presença do amor concreto de Deus, ser santo, né? Então, o grande desafio da igreja é justamente parar de ser um lugar de julgamentos. Quando eu falo igreja, somos nós, eu não estou falando instituição, né, que a igreja somos nós, e ser um lugar de amor. Acolhimento, né? De acolhimento, né, de perdão, de misericórdia. Esse é o nosso grande desafio. O Papa Francisco pede muito isso pra gente, né? Várias encíclicas, né, cartas que ele envia, ele bate muito nessa tecla, né? Acolham, acolham, acolham. Porque o nosso ser cristão passa por isso, né? E é o acolher em tudo, né? Em todo lugar, em todo ambiente, em todo momento. É o amor. É o amor concreto. É o amor. Quando a gente fala assim, quando a gente mencionou, e eu volto a dizer o nome da catequista Ivone, então quer dizer, a gente vê num gesto concreto, um sorriso, atraiu o João para a missão, né? Que nós tenhamos mais gestos concretos no nosso dia a dia, para atrair mais e mais pessoas, porque às vezes a gente pensa assim, igual aqui, nós estamos falando, é necessário, é importante, mas é no nosso dia a dia que nós vamos. Não adianta a Melinha ser essa enciclopédia de santos, se a vida dela, né, também não demonstrar esse conhecimento todo. Né? É verdade, e é testemunho
simples. Eu falo assim, um dia eu estava no supermercado e tinha uma pessoa na minha frente. Ela saiu, foi lá, não sei aonde, demorou quase 10 minutos para voltar com o negócio. E eu sentada lá esperando, sentada não, em pé esperando. Aí quando ela chegou, ela falou assim, desculpa. Eu falei, não tem problema. Ah, então tá, Melinha. Eu falei, você me conhece? Você é catequista lá na Santa Rita, não é? Então se eu solto os cachorros com ela... Ia ficar ruim pra Melinha. Ia manchar sua barra. Oh, glorioso São José, na vossa maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me São José, valei-me São José, oh, valei-me. A paz de Cristo, o amor de Maria, a unção do Espírito Santo e o cafuné